Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu e vamos dar continuidade agora à nossa série de vídeos sobre o Tesouro Direto. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os títulos pós-fixados que são oferecidos por meio do Tesouro Direto. E como nós já vimos nos vídeos anteriores, os títulos oferecidos pelo Tesouro Direto podem ser divididos em dois grupos, aqueles chamados pré-fixados e aqueles chamados pós-fixados. No vídeo anterior nós já comentamos sobre o Tesouro pré-fixado e o Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Agora nós vamos falar sobre o IPCA+, o IPCA+, com juros semestrais e o Tesouro chamado Selic. E quando a gente pensa em um título pós-fixado, o que a gente precisa saber? O primeiro ponto principal é que a rentabilidade é composta por dois fatores, a variação de um indexador atrelado à economia mais uma taxa de juros contratada. Então, se nos títulos pré-fixados a rentabilidade era composta apenas por um fator, que era um número, por exemplo, 4,5% ao ano, 7,% ao ano. Aqui, nos pós-fixados, o que acontece é que a gente tem dois fatores. Sempre um indexador mais uma taxa de juros contratada. Então, vamos observar esses três casos aqui. Então, o primeiro deles é o Tesouro Selic. Então, percebam que a rentabilidade anual dele é composta por dois fatores. A taxa Selic mais 0,03% ao ano. O segundo título, como será que é calculada a rentabilidade desse título? Bom, a rentabilidade desse título está atrelada à variação do IPCA mais 3,04%. Então, notem que essa é a primeira diferença quando a gente compara um título pós e um título pré-fixado. A rentabilidade de um título pré-fixado é composta apenas por um número e de um título pós-fixado é um indexador mais um número. Novamente, percebam que quanto maior é o horizonte de tempo, maior é a taxa. E o segundo ponto é que os títulos pós-fixados possuem um menor risco, pois eles protegem o poder de compra. Porque se o dinheiro que é investido em um tesouro pós-fixado é sempre corrigido pela inflação, por exemplo, ou pela taxa de juros básica da economia, você protege o seu poder de compra. E se a gente voltar, a gente percebe que além de corrigir o poder de compra, ele ainda paga uma quantia a mais. Então, o Tesouro IPCA 2026, ele corrige o seu dinheiro pela inflação, no caso medido pelo IPCA, mas além disso ele também te premia com valor a mais, no caso 3,04%. E essa é uma característica bacana dos títulos pós-fixados, porque vocês devem lembrar que os títulos pré-fixados têm o risco de a taxa contratada ser menor do que a inflação do período. Isso não acontece com os títulos pós-fixados. Vamos agora então falar sobre os três tipos de títulos pós-fixados oferecidos pelo Tesouro Direto. O primeiro deles é chamado Tesouro IPCA. Então, como o próprio nome sugere, a rentabilidade desse título é atrelada à variação da inflação. Nesse caso, a inflação medida pelo índice IPCA. Esses são os títulos públicos que estavam disponíveis para venda no dia 17 de abril de 2020, às 14 horas. Então, nós vemos que nós temos três alternativas. Um com vencimento em 2026, o outro com vencimento em 2035 e um com vencimento em 2045. Então, se alguém comprasse o título IPCA mais 2035 e essa pessoa carregasse esse título até o vencimento, no caso, dia 15 de 5 de 2035, essa pessoa receberia todo o IPCA do período, então o dinheiro seria corrigido pela inflação do momento da compra até a data do vencimento e, além disso, renderia 4,25% ao ano. E o fluxo de pagamento do Tesouro IPCA+, ele é simples, então você só vai receber o dinheiro, os juros que rendeu do seu investimento ou na data do vencimento ou na venda antecipada do título. E lembrando que sempre que a gente vende um título antes do vencimento, a gente recebe por esse título o valor a mercado. Então, em determinado momento, você investe o dinheiro e no vencimento você pega o dinheiro que você investiu de volta, mais o prêmio, que no caso é a correção pelo IPCA, mais a taxa contratada. Vamos agora falar sobre o Tesouro IPCA com os juros semestrais. Assim como o Tesouro IPCA, ele também protege o seu poder de compra, porque ele é corrigido pelo índice da inflação. Então aqui nós vemos que o Tesouro, no dia 17/4, estava ofertando três títulos IPCA+, com juros semestrais. Um com vencimento em 2030, outro com vencimento em 2040 e, por fim, um com vencimento em 2055. E notem que, novamente, a rentabilidade é indicada por meio de um indexador, no caso IPCA, mais uma taxa contratada. Qual é a diferença entre o Tesouro IPCA e o Tesouro IPCA com juros semestrais? A diferença está no pagamento. O que acontece é que no Tesouro IPCA
a gente só recebe os juros no momento do vencimento ou na venda antecipada. O Tesouro IPCA+, te paga os juros ou os cupons semestralmente. Então, uma vez por semestre, você recebe os juros, que é atrelado ao IPCA do período, mais a rentabilidade contratada. Essa é a única diferença. Tesouro IPCA só te paga no vencimento ou na venda antecipada, e o Tesouro IPCA+, te paga semestralmente. E assim como o Tesouro IPCA com juros semestrais também pode ser vendido antecipadamente, mas sempre com preço de mercado. E por fim, o último, Tesouro Selic, ele possui a rentabilidade atrelada, como o próprio nome sugere, à taxa de juros básica da economia brasileira, no caso, a taxa Selic. Esse tesouro ele possui pouca variação e pode ser vendido antes do vencimento sem risco de perda. Então notem aqui que no dia 17 de abril de 2020, às 14 horas e 3 minutos, estava sendo negociado o Tesouro Selic com vencimento em 2025, cuja rentabilidade estava atrelada à taxa Selic mais 0,03% ao ano. Esse 0,03 às vezes é 0,02, às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o que a gente tem que ter em mente é que ele vai render a taxa Selic, que é a taxa de juros básicas da economia brasileira. E o fluxo de pagamento desse tesouro também é simples, então ou você recebe os juros na data do vencimento ou na venda antecipada. Esse tesouro em específico não possui grandes problemas na venda antecipada, uma vez que seu valor é corrigido diariamente por meio da taxa Selic. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os títulos pós-fixados do Tesouro Direto. Espero que tenha agregado valor, que esteja ficado claro. E se você gosta do nosso canal, se você gostou do vídeo, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, pois assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e divulga ele para mais pessoas. E fique ligado que nós ainda vamos fazer mais vídeos sobre o Tesouro Direto. Até mais!